Boa noite, meu povo. Estamos aqui com o Chá Café Vida Alheia, terceiro ano. Então, estamos aqui muito felizes em voltar com as nossas programações. Estamos hoje conversando com Dreyson Quitela, um artista incrível, bonequeiro. Estamos aguardando a sua chegada para a gente dar início às nossas conversas. Então, boa noite a todos que estão chegando. Já vou te convidar pra gente participar, tá? Pera. Oi, boa noite, Robson. Saudade de tu, menino. Como é que tu tá? Já aguardando sua chegada. Boa noite, boa noite. Boa noite, tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo ótimo por aqui. Só o calor, mas tudo ótimo. Tu falas de onde? Eu estou e sou do interior de Pernambuco. Eu sou da cidade de Alagoinha. Pronto. Eu tô aqui em Fortaleza, eu acho que o calor também aqui é imenso. Verdade. E principalmente nesse período que a gente tá, né? De verão, né? Então está as chuvas amenas, mas o calor ainda fica comendo. É verdade. Deixa eu ver se eu consigo pronunciar teu nome. Peraí. Manson. Meu nome é Não é? Emerson, mas todo mundo me chama de É? Meson. Maison? Sim, É? Maison. Então eu sou mais Maison também. Tudo bom, né, Maison? tudo maravilhoso. E aqui estamos com a nossa nova programação, terceira temporada do Chá Café Vida Alheia. E aí a gente já começa a conversar. E eu queria que você se apresentasse e contasse um pouquinho sobre sua história, sua trajetória aí. Bem, eu sou Andreyson Quintela, sou de Fortaleza, do Ceará. Sou brincante do teatro de bonecos, aqui no Ceará conhecido como Cassimiro Coco, né? Aí em Pernambuco é conhecido como mamulengo. Sim. Mas a palavra mamulengo ela é mais conhecida em todo o Brasil, né? Todo o Brasil a palavra mais denominada para o boneco seria mamulengo. Mas aqui é Cassimiro Coco e aqui também é calunga. Também se chama calunga nas regiões praianas. Eu sou artista, minha formação se inicia no teatro de palco e depois eu fiz teatro de rua, mas minha maior identificação foi com teatro de formas animadas, que foi com teatro de bonecos. Então, desde os 14 anos de idade que eu trabalho com teatro, né? Desde muito cedo. Eu criei a TV Mamulengo inicialmente, que passou agora a se chamar TV Fala Mamulengo, um canal no YouTube. Depois, com a pandemia, eu migrei para fazer as lives aqui no Instagram. E na pandemia eu intensifiquei muito essa questão da live, né? Porque eu queria conhecer muitos brincantes do teatro de boneco como eu. Eu queria saber quem eram esses brincantes, de onde eles vinham, o que eles faziam, como eles começaram a fazer o teatro de bonecos. Uhum. E eu queria. A minha ideia, quando fiz a TV Mamulengo, era buscar a memória cultural desses brincantes, apresentar. Então, desde o início da pandemia, que eu faço essas lives, venho fazendo, agora com menos intensidade, né? Eu fazia com mais, eu fazia todos os dias, de segunda a sábado, de segunda a segunda. Aí eu passei a fazer todas as quartas. Criei um grupo no WhatsApp chamado Brincantes do Teatro de Boneco, onde hoje tem 217 brincantes do Brasil todo e fora do Brasil, que fazem parte desse grupo do WhatsApp. Eu sou educador social, sou cuidador social, sou um artista, tá? Amo a cultura do meu povo, né? A cultura de raiz, a cultura
A cultura popular, eu sou um apaixonado por cultura popular. Eu sou Andreison Quintela. Eu queria falar sobre essa coisa da sua relação com o boneco, né, o teatro de animação, e contasse um pouquinho sobre suas experiências apresentando, com os contatos com essa rede de bonequeiros e artistas brincantes do boneco aí pelo Brasil. Eu queria que contasse um pouquinho sobre isso. A primeira vez que eu vi o boneco na minha vida foi quando criança. Eu estudava o primário, fazia a quinta série, e aqui no estado do Ceará, as aulas eram por televisão, né? A gente estudava por TV, não era... Tinha um professor em sala de aula, mas esse professor ele mediava todas as outras matérias, né? Português, matemática, ciência. E na quinta série teve tinha umas novelinhas na televisão, as aulas que tinham lá, que eram as aulas integradas. E essas novelinhas, elas apresentavam muito coisa artística, né? Eu comecei a me apaixonar pelo teatro a partir dessas aulas. E também conheci o boneco a partir dessas aulas. Foi a primeira vez que eu vi na TV o boneco, né? Então eu fiquei alucinado por aquele ser que se movia, que tinha vida. E eu disse, olha, como é que faz isso? Eu fiquei na minha cabeça, como é que ele faz isso? Como é que esses seres surgem? Então, mas não iniciei com teatro, como eu disse, com teatro de bonecos, né? Fui para o teatro de pau. Então, com um tempo depois, eu acho que isso me levou para o teatro de boneca. A ideia de ter visto isso como criança me levou. E eu já tinha um amigo que também estava entrando no teatro de formas animadas, que é o Cristiano Castro, do Brincoleiros, que me incentivou muito, me ensinou muito como é que eu poderia mexer com o boneco. Também tem uma referência do Circo Tupiniquim, que é um grupo de teatro daqui de Fortaleza, que durante muito tempo teve um programa na TV chamado As Garras da Patrulha, que era um programa com bonecos. Sim, passava aqui. Então o Circo Tupiniquim também... Pronto. O Circo Tupiniquim foi também um grupo que o que aconteceu? Eu dava aula de teatro e numa escola particular, e o diretor dessa escola, ele queria fazer um desfile com os alunos e queria contratar bonecos gigantes, bonecos aqueles igual aí de Olinda. Queria uns bonecos no estilo de bonecos de Olinda. E o Circo Tupiniquim, que é um grupo de teatro de boneco daqui, tinha uns 3 ou 4 bonecos gigantes e eles faziam desfiles e tudo. E eu tinha um contato, eu liguei para o Omar Rocha, que é do diretor do Circo Tupiniquim, contratando ele para fazer esse desfile nessa escola que eu trabalhava. E eu fui de perna de pau. Fui andar de perna de pau, ficava um boneco gigante no lado direito, outro lado esquerdo, e eu no meio de perna de pau. Ao terminar o desfile, o Omar Rocha, que é do Circo Tupiniquim, me convidou para fazer parte do Circo Tupiniquim. Disse, olha, nós estamos precisando de uma pessoa no Circo Tupiniquim, e eu queria saber se tu topava entrar, fazer parte. Bom, é claro que eu quero. A oportunidade que me faltava de estar mais perto do boneco, eu sabia que eles trabalhavam com bonecos, e eles eram referência do que faziam do teatro de boneco aqui em Fortaleza, e eu integrei o Circo Tupiniquim. Mas com detalhe, sem mexer em boneco. Quando me convidaram, não foi para trabalhar com boneco, foi para fazer a sonoplastia dos espetáculos que eles faziam com bonecos. Então, muitas das vezes, eu, na sonoplastia, enquanto eles estavam na tenda, ou se apresentando com o boneco, eu esquecia a sonoplastia e olhava, ficava assistindo o espetáculo. Quando eu me tocava, eles... O som, bota o som ali. Aí que eu ia me tocar, que eu tive que botar o som, né? O que aconteceu? Um belo dia, no Circo Tupiniquim, foi montado um espetáculo de um argentino, Carlos Martinez, chamado El Molinete, que a tradução que a gente trouxe para Fortaleza foi Catavento.
e precisava fazer vozes diferentes para esse espetáculo. Não poderia ser as mesmas vozes que eram as mesmas de sempre. Então o Omar começou a testar vozes. Precisavam de mais 3 ou 4 vozes diferentes. E saiu um por um dos atores do Circo Tupiniquim, aí não. Quando chegou em mim, eu disse, André, isso, faz uma voz. Eu fiz uma, isso aí tá boa. Faz a segunda, fiz a segunda, essa tá boa. Faz a terceira, essa tá boa. A quarta, pô, cara, tá muito bom pra voz. Aí me tirou do som e me levou pra dentro da tenda dos bonecos. Foi quando eu comecei a trabalhar, eu comecei a mexer com esse boneco de luva, que é esse Mamulene, que é esse Casimiro Coco. Foi aí que realmente eu comecei a trabalhar com bonecos. Eu saí do som e fui para dentro da tenda. Aí a paixão já era muito grande, então aí pronto. Como diz mestre Tony de Pombos, né? O boneco me deu vida. O boneco começou a me dar vida a partir daí, né? Eu comecei a sentir o boneco como fosse parte de mim, como se... Então, e mais ainda, né? O Mamulengo, o Casimiro Coco, eu sempre vou chamar de Mamulengo, não tem como. Introduzir Casimiro Coco na minha cabeça ainda é muito difícil, porque eu aprendi desde o início que era Mamulengo. Então, para tirar isso de mim, não tira. Então, tanto que a TV era TV Mamulengo, e não TV Casimiro Coco, né? Então, me lembro até de conversar com o Raul lá do Rio Grande do Norte, que é conhecido como Raul do Mamulengo, e não Raul do Rio Grande do Norte, Ave Maria, João Redondo. Não é João Redondo? Não me lembro agora, mas bem. A denominação palavra Mamulengo é muito forte pra gente. Então, para mim, é Mamulengo. Mas foi assim que eu comecei e fiquei durante muito tempo no Circo Tupiniquim. Foi na época que o Circo Tupiniquim foi contratado para a TV, para fazer as garras da patrulha. Eu trabalhei ainda um tempo nas garras também. E com o tempo eu acabei saindo e montando minha própria companhia de teatro de boneco, que eu digo que é a companhia de um só. Né? Então, hoje eu tenho a CIA Os Tecelões, que também passou por várias mudanças. No início era a Oficina da Alegria, depois era... Aí até chegar Os Tecelões, que foi o nome que eu mais achei que ficava identificado para aquilo que eu queria, né? Tecer histórias, tecer criações. Então, eu passei a chamar de Companhia Os Tecelões Teatro com Bonecos. E até hoje eu tenho uma paixão enorme pelos bonecos. Eu posso até te mostrar aqui um pouco, deixa eu virar ali, que eles estão todos ali. Quero sim. Estão bem ali. Né? São bonecos que uns eu fiz, outros ganhei, outros comprei, e eu estou aqui no meu espaço onde eu tento desenvolver um pouco do que eu gosto de fazer, do que eu amo fazer. Mas é isso. Mas aí você prefere confeccionar, né, produzir o boneco ou tá atuando com ele? Eu não sou um construtor de bonecos, eu digo muito isso para os meus amigos que são construtores. Eu não me considero um construtor de bonecos, né? O Cristiano que eu estava falando aí, que é do Brincoleiro, acabou de entrar. Sim. O Cristiano, para mim, o Brincoleiro. Para mim, o Cristiano é uma das dos maiores criadores de boneco aqui de Fortaleza. O Cristiano foi meu amigo que me ensinou lá no início o que era um boneco, como mexer, como pegar uma garrafinha PET e fazer o boneco a partir da garrafinha PET com papel machê. Foi ele que me ensinou. Assim, a gente cresceu junto, a gente é amigo de infância, então eu acho que eu fui muito incentivado por ele. E eu não sou um construtor de bonecos, não sou. Eu gosto, às vezes eu gosto de sentar e tentar fazer, mas eu gosto mesmo de entrar dentro da tenda e me divertir com o boneco. Me divertir. Eu adoro saber o que é que o boneco vai fazer comigo, porque tem dias que eu entro dentro da tenda que eu não sei de onde é que surgiu tanto texto. Eu digo, de onde é que surge tanto texto? Por que é que o
Por que que o Cabo 70 falou isso? Por que que o Coronel João Redondo falou isso? Eu não entendo. Eu vou descobrindo junto. Adoro brincar, adoro estar dentro da tenda e apresentar. Adoro, adoro, adoro. É uma coisa que me satisfaz como ser humano. Só dar uma boa noite aos que estão chegando. Miromos Daniel, os brincoleiros, que eu acompanho há um tempão, por influência de um professor, da verdade, de vários professores que sempre são da área, assim, da animação. Uma boa noite à minha mãe também que entrou, tá por aí. E isso em relação à confecção e à manipulação. Há uma ótima forma de se fazer, já que cada estado do Nordeste, cada estado do Brasil tem uma forma de confeccionar, de produzir o boneco e de contar a sua história. Como é, assim, você que é um grande pensador e categorizador desses bonequeiros do Brasil, da América Latina, vai chegar aí nesse estágio, porque eu sou uma pessoa que acompanha muito a TV Mamulengo. Queria que tu falasse um pouquinho sobre isso. Olha, eu sou suspeito, porque aqui no Ceará existe um construtor de bonecos, que é o Wagner Oliveira. O Wagner, para mim, é um dos, assim, também um grande construtor de bonecos de madeira, né? Porque tem pessoal que confecciona boneco com esponja, com madeira, com papel machê, né? Eu tenho aqui, por exemplo, esse boneco aqui que eu comprei. Esse aqui eu comprei. Esse aqui são bonecos de espuma que eu comprei recentemente. São bonecos de espuma. Uhum. Então, dentro desse universo de construtores de bonecos, o Cristiano Castro, o Brincoleiro, o Wagner Oliveira, o Paulo, que é lá de São Paulo, que faz esses bonecos de espuma, o Wagner Oliveira, eu vou mostrar aqui só uma mão de um boneco que ele fez. Eu não sei se vai dar para ver. Eu vou tentar pegar os detalhes. Aqui é uma mão. Uhum. Lindo. De um boneco que ele me deu de presente numa dessas lives. Esse boneco aqui. Ele é articulado na boca, né? Meio que ventriloquia, né? Claramente ventriloquia, né? Ele é um boneco de luva, né? É um mamulengo, vamos dizer assim, certo? Mas o Wagner trabalha com uma expressão muito realista na confecção do boneco. Esse boneco é feito de uma madeira chamada aqui de umburana. Conheço. Né? Alguns mestres trabalham com essa madeira, outros com mulungu, mas o Wagner tem uma questão que para ele botar os cabelos é fio por fio. Né? E o Wagner, assim, é um grande construtor desse tipo de boneco. Né? Eu não teria aqui um boneco do Cristiano. Eu não teria um boneco para apresentar do Cristiano, porque o Cristiano também tem bonecos muito lindos, muitos maravilhosos. Os bonecos dele são coisas assim, obras de artes, né? Obras de artes. Então não teria aqui para mostrar para você. Mas falando dos outros construtores que eu conheci, desde o Luciano Visser, do De Pernas pro Ar, que constrói máquinas, né? Máquinas gigantescas, enormes, bonecos robóticos, o Paulo Nazareno, lá da Bahia, que também faz bonecos belíssimos. Deixa eu ver quem mais aqui. Eu vou falhar, minha memória vai falhar para me lembrar de todo mundo. Mas vamos lá. Tacida Lopes, filha do mestre Zé Lopes, que é uma grande construtora de bonecos, de mamulengo. Do Raul do Mamulengo, do mestre Felipe de Rachuelo. Eu acho que cada um põe no boneco as suas referências, então é difícil para mim falar assim como é que cada um constrói, né? O Cristiano, eu acho que para mim é o mais diferenciado, porque ele é um grande pesquisador da confecção de bonecos. Ele pesquisa, ele estuda, ele é um cara que tem uma capacidade imensa de criação de bonecos,
a partir do que ele estuda, do que ele pesquisa, e o que ele não descobre, ele cria, né? Ele tem uma capacidade imensa, diferente dos outros construtores. O Cristiano, ele tem um diferencial que é a questão realmente de estudar profundamente as articulações, os movimentos. Se você pedir um boneco a ele, se você dá um desafio para ele, eu quero um boneco assim com essa articulação, que ele faça isso, ele vai demorar a fazer, demorar que eu digo assim, né? Ele vai pesquisar, mas ele vai fazer, e o resultado vai ser brilhante, porque assim, os bonecos dele são muito bonitos, muitos. Ele fez um espetáculo chamado Criaturas de Papel, que é um espetáculo poético, lindo, feito com bonecos a partir de papel. E que, assim, é um dos espetáculos mais lindos que eu já assisti de teatro de bonecos. Eu acho que ele estava no palco giratório, né? Esse espetáculo, não foi? Eu acho que eu tive a oportunidade de assistir ele, que eu sei que lembra de umas garças de papel, que bailarinas. Exatamente. Para você ver. Espetáculo é lindo mesmo. Para você ver. Assisti em Maceió esse espetáculo e a gente teve uma palavrinha com ele, assim, na época. A gente tava pesquisando teatro de animação, né, porque eu tava fazendo faculdade e tudo mais. Foi mais um espetáculo lindíssimo. Para você ver como que eu tô falando é isso mesmo. Não acredito que tem alguém ligando para mim na hora dessa. Eu vou de... Sim, estamos te ouvindo. Estamos te ouvindo. Eu queria que tu falasse um pouquinho sobre como foi esse processo teu da construção, do pensamento sobre a TV Mamulengo, que hoje a TV fala Mamulengo, e de como ele se encaminha hoje, assim, como foi esse processo de pauta, de quem são essas pessoas que eu quero conversar aqui nesses lives, lá no YouTube. Bem, eu acho que em 2014, se eu não me engano, não sou muito bom de data, não. Não me lembro, 2007, perdão. Eu não vou lembrar. Bem, eu fui em uma viagem a Pernambuco, fui uma viagem a Olinda, né, visitar uma pessoa que eu tenho também admiração muito grande, que é o Fernando Augusto Gonçalves, do Mamulengo Sorriso. Eu fui até a casa dele visitá-lo e passei um mês na casa dele, Fernando Augusto, e andando nas ruas de Olinda, eu entrei num restaurante, e aí no restaurante tinha uma televisão vazada, onde os turistas tiravam foto, e em cima da TV vazada tinha o nome TV Mamulengo. E eu fiquei imaginando que aquilo ali era uma criação do dono do comércio para que os turistas tirassem foto de... Mas se fosse uma TV de verdade, se tivesse uma TV de verdade, isso ficou na minha cabeça. Quando eu, andando em Olinda, impressionante, quando você vai em Olinda, cada lugar é um ateliê de boneco, cada casa é um ateliê de boneco. Eu me deparei com uma casa e tinha uns bonecos e eu perguntei, tem Mamulengo? Claro que tinha, né? Tem. Eu fui olhar os bonecos e me vi um boneco que eu fiquei logo assim, pô, que boneco interessante, eu quero esse boneco para mim. Comprei o boneco e batizei ele de Chico Mamulengo. A partir daí, quando eu retorno para Fortaleza, e como sou ativista pelos direitos humanos de criança e adolescente também, né? Eu faço uma militância pelos direitos humanos de criança e adolescente. Eu usei o Chico Mamulengo para fazer entrevistas na TV Mamulengo, inicialmente sobre política de direito humano de criança e adolescente, né? Então o Chico, que é esse boneco aqui... Opa, pessoal! Boa noite, pessoal! Eita, com a felicidade que tá... Vai, o nome do homem, hein? Messon. Besson.
Messon, rapaz, tá nem dizer. Messon, oi, Messon, tudo bom? Como é que você Tô tá? bem? Felicidade Medonha tá aqui hoje, aqui, ó. É chá com café, né? Chá com café, só falta o bolo. Só falta o bolo. Olha aí. E eu adquiri esse boneco, que é o Chico Mamulengo, também lá em Olinda nesse período. Quando eu retorno, eu começo a fazer o Chico começa a fazer entrevista, não era nem eu, era o Chico. O Chico é quem fazia as entrevistas. E eu não aparecia, Uhum. né? Com as lives, eu tirei o Chico e assumi esse papel. Então, a partir daí, eu crio a TV Mamulengo no YouTube, antes da pandemia, antes do isolamento social, e fico trabalhando ainda um tempo, né, no YouTube, só no canal do YouTube. Quando veio a pandemia, começou a se falar muito sobre o coronavírus, né, Uhum. sobre essa doença nova que estava surgindo, e todo mundo fazendo live sobre isso. Eu digo, eu não quero falar sobre isso. Eu quero falar sobre boneco. Eu vou fazer live também, vou falar sobre boneco. E passei a fazer as lives para falar sobre. E iniciou aí a TV, torna a TV faz. Vou explicar por quê. Vocês lembram da televisão vazada que eu falei para vocês? Sim, sim. E eu achava que era uma criação do dono do restaurante, mas não era. A criação é do mestre Davi Teixeira, que é aí de Pernambuco. Mestre Davi Teixeira é quem cria a TV Mamulengo. Então, toda vida que postava algum cartaz ou alguma divulgação da live, sempre aquele senhor fazia um comentário. A TV Mamulengo é registrada desde 2000, não sei quando. É um registro. Tal. Eu comecei a perceber que o Davi estava chateado porque eu estava utilizando o mesmo nome. É claro que eu liguei imediatamente para ele. Olha que isso eu já estava com a TV há 7 anos. 7 anos que eu já estava com a TV. Eu ligo para ele e converso com ele. Mestre Davi, toda vida que eu posto um cartaz, eu percebo que o senhor se chateia um pouco, porque eu uso o nome TV Mamulengo. E eu percebi que foi você quem criou a TV Mamulengo. E é claro, há algum problema se eu usar o nome? Ele disse, olha, problema não há. Você pode até usar, mas vou lhe aconselhar você mudar o nome. Então eu percebi que ele não gostaria que eu usasse o nome. Então eu fui e mudei para a TV Fala Mamulengo para respeitar a criação dele, que foi ele quem criou essa televisão vazada. E eu pedi desculpa a ele, eu disse, olha, eu achei que era só uma criação do dono do comércio. Ele disse, não, que ele que criou as televisões vazadas e ele detém o direito da TV Mamulengo, né? Então, eu disse, não, então se o senhor me permite, eu vou mudar o nome, sim, eu vou mudar. E aí, achei mais interessante mudar para a TV Fala Mamulengo. Certo. Em respeito também à tradição que a da TV Mamulengo lá do mestre, né? E essa, Foi, e essa, exatamente. e essa forma de pensar nas pautas, assim, de começa inicialmente pelos brincantes do Mamulengo aí do Ceará, e aí vai ampliando para o Brasil, ou já começou nesse pensamento do macro para o micro, do micro para o macro? Bem, logo no início, eu nem pensava em tema em si, né? Eu pensava que eu queria conhecer os brincantes do teatro de boneco. E tinha uma coisa que me incomodava muito, sempre me incomodou muito. Mandar um abraço aí pro Rubinho Lozardo aí do Bonecos Urbano, lá de São Paulo, tá aí. E o Águas Tinha uma de coisa que... Ribinhas também acabou de entrar. Pronto. Amiguinhos Tinha uma coisa que me que eu já incomodava muito. conversei com eles por aqui também. Pronto. Eu tô conversando contigo, tentando ligar meu computador para ver alguma coisa aqui, mas o computador tá ruim. Não pensa em computador ruim. Deixa eu ver só aqui, dá licença. Fique à vontade.
Vamos ver se eu consigo. Vamos lá. Tinha uma coisa que me incomodava muito, que era a memória cultural. Foi daí que eu parti. Eu queria conhecer esses mestres e conhecer um pouco dessa memória cultural desses mestres, certo? Uhum. E aqui no Ceará, lá na Serra do Félix, em Beberibe, no município de Beberibe, no distrito Serra do Félix, existia um brincante de nome Quinquim dos Bonecos. Já faleceu, Quinquim já faleceu. Quando eu conheci o Quinquim, eu fiquei impressionado, porque o Quinquim, ele fazia uma novela com bonecos. Durante muito tempo, todas as noites, mais de 2 anos, todas as noites ele armava a tenda dele e fazia um capítulo diferente com os bonecos. E a praça lotava para assistir o episódio da novela que ele tinha criado com uma mulher. Não existe registro nenhum disso. Não existe foto, não existe vídeo. Isso me incomodou muito mesmo. Né? Então, quando eu comecei a fazer a TV Mamulengo, eu pensei, eu quero falar sobre a memória cultural dos brincantes. Então, as primeiras entrevistas que você vai ver no canal é exatamente para perguntar sobre a memória cultural desses brincantes. A pergunta que eu sempre fazia: qual a tua primeira referência de teatro de boneco? Onde tu viu o primeiro? Como foi? Como é que tua família te aceitava como brincante? Né? O que era ser um brincante na tua época? Então, sempre buscava que ele trouxesse a memória dele, essa memória cultural, e isso lá no início da pandemia, quando passei a fazer as lives. Era muito voltado para isso. Só que eu não tinha dimensão de quantos bonequeiros existiam no Brasil. E toda noite, de segunda a segunda, eu trazia um brincante diferente. E durante muito tempo, eu trouxe um brincante diferente para falar sobre teatro de bonecos, sobre a sua memória cultural. Então, aí, é claro, a pandemia veio, ainda está aqui. O que nós saímos nós saímos do isolamento social, não da pandemia, né? E nem do pandemônio. Ainda estamos dentro desses dois. Sim. Né? Que o Brasil foi o único que conseguiu ter 2 pandemônio e a pandemia. Aí, né, nessa retomada, eu dei um tempo, é claro, porque isso cansa, é cansativo, né? Você tinha primeiro que ligar para a pessoa, convidar a pessoa aceitar. Você depois tem que fazer o cartaz, tem que se preocupar com a divulgação, tem que divulgar, né? Eu imediatamente tinha criado um grupo do WhatsApp onde a gente divulga bastante isso. E tentar fechar as agendas. É claro que eu me enrolei, né? Não tinha como, porque teve dias de eu convidar 2 brincantes diferentes, de estados diferentes, no mesmo horário, para conversar. Se vocês lembram, lá no início do Instagram, quando o Instagram começou, ele só permitia esse formato, né? 2 pessoas. Hoje ele permite que fiquem 4 pessoas no mesma live. Mas lá no início, quando eu comecei, só permitia assim, 2 pessoas. Então, eu me lembro que uma vez eu convidei um brincante e errei a data, acabei convidando outra pessoa e ao invés de divulgar a ele que eu tinha convidado, comecei a divulgar o outro, né? Quando ele viu a divulgação, é claro que ele ficou chateado, né? Mas, pô, aí ele me ligou. Nossa live não vai dar certo? Não é agora dia tal? Aí quando eu vi que eu tinha feito essa confusão, isso não foi só uma vez não, foi várias vezes. Eu pedi desculpa a ele, disse, me desculpe, eu queria pedir desculpa a você e queria ver se era possível a gente remarcar para um outro dia. E ele me disse o seguinte, pode marcar para outro dia. Se você tiver 5 mil reais para depositar na minha conta, eu faço a sua live. Como eu sei que você não tem, você vai ficar sem a minha live. Eu disse, olha, você merece até mais, 5 mil é pouco.
Você é um grande artista, você merece mais. Eu não tenho realmente 5 mil para depositar na sua conta, não. Vou ficar sem sua live, mas queria dizer para você que, como ser humano, sou falho, não sou perfeito, né? Então lhe peço perdão, peço desculpa e tchau, né? Em outros casos, como esse, que aconteceram também, as pessoas entenderam, remarquei, né? Mas o dele, não remarquei, não. Se você me perguntar, tu faria com ele a live? Não. Nem por 5 mil, nem que ele me pagasse 10 mil, eu não faria com ele. Eu sou meio chatinho assim, sabe? Eu sou humano. E aí, e nesse momento que a gente tá tão propício ao erro, né? A gente tá tanto tempo assim, por falta de afinidade, de contato, a gente vai se tornando um pouco mais distante das relações humanas. Olha, deixa eu dizer uma coisa pra você, com toda sinceridade. Comigo isso também. Deixa eu dizer uma coisa pra você com toda sinceridade, não é maldade, não. Ah, o Andrei, isso é mal, não, o cara não sabe perdoar, não é isso, não. É porque eu acho que nós somos falhos, nós não somos perfeitos, nós falhamos, cara. A humanidade, às vezes eu me pergunto se a humanidade toda não falhou, sabe? Se ela não cometeu falha. Apesar de que a gente vê que a mídia só propaga o que é ruim, o que é bom ela não divulga, né? Parece que ela vive, a mídia, ela vive da desgraça mesmo, do que acontece de ruim, né? Tanto que os nossos canais, eles não são canais que tem 200 mil pessoas assistindo a gente, né? Se a gente botasse aqui uma bunda, aí lotava. Se a gente botasse uma mulher aqui seminua, ou falasse de pornografia, ou falasse qualquer coisa, isso dá um boom, cara, dentro da internet, dentro das mídias, que é impressionante, né? Como nós falamos de outros assuntos, que é de cultura popular, que quando eu abri meu canal no YouTube, as pessoas disseram assim, não vai dar não, cara, não vai dar ninguém nesse canal aí teu não. Aí falar sobre boneco, sobre coisa, eu digo, não, mas eu não quero que tenha 300 mil pessoas, não. Eu só quero falar daquilo que eu gosto. Então, eu continuo fazendo live. Dizer uma outra coisa para ti, da TV Mamulengo, desse momento de live. Eu passei a ser mais conhecido a partir das lives. Né? Hoje eu posso dizer que o Andreison Quintela, a Cia Os Tecelões, a TV Fala Mamulengo, hoje ela é conhecida por quase todos os bonequeiros. Não posso dizer que por todos, mas por quase todos, né? Então isso me deu realmente uma visibilidade que eu não tinha. Que aqui, eu estando aqui no Ceará, me lembro de quando conversei com o professor Nini, que lá no Santa Catarina, que ele dizia que a TV Mamulengo tinha aberto um horizonte para ele também, porque também, como o Brasil é muito distante, né, eu estou aqui, você está em Pernambuco, tem gente que está assistindo a gente de Portugal, tem gente que está assistindo a gente de outro lugar, e o Brasil é enorme, Isso. Então a gente não se conhecia não, né? Essa rede de afeto que a internet permitiu nos aproximar foi que fez isso acontecer. E realmente foi uma provocação, foi uma angústia minha, uma provocação minha. Eu não queria estar trancado, a minha mala de boneco fechada, eu não podia brincar. E eu queria... A gente enlouquece. A gente que é artista, que é impedido de fazer nossa arte, se você me trancar num quarto e disser assim, não, tu não vai brincar teu boneco, tu não vai cantar tua música, tu não vai dançar teu balé, tu não vai fazer teu show de música, você enlouquece. Para não enlouquecer, eu vou falar de boneco, eu tive briga até com a minha companheira, minha esposa, em casa. Eu tive. Porque toda noite, sentado por 2 horas ou 3 horas aqui, ela dizia, o que tu faz dentro desse quarto? 2 horas fazendo o quê? Falando sobre boneco todo dia. Tem coisa para fazer aqui em casa, não sei. O negócio foi doido. Até ela entender depois que isso gerou uma outra situação, que não foi só eu fazer live, não foi só eu sentar numa cadeira e fazer live. Foi eu sentar aqui, conhecer um brincante que estava do outro lado, eu vou virar. Eu viro.
ela tá aqui na minha frente, aqui, com o cara desse tamanho que você falou de mim, né? Ela tá aqui. Um cheiro, Flor. Bem, se perguntar, tu ficou rico fazendo isso? Tu ganhou dinheiro com isso? Existe uma renda? Existe uma renda para TV Mamulengo? Existe um dinheiro? Existe hoje tu tá numa condição de vida melhor? Porque o meu pagamento foi outro, não foi em dinheiro. Foi ouvir de vários brincantes de falar que a TV Mamulengo salvou eles de uma depressão muito grande. Dizer assim, olha, se não fosse a TV Mamulengo, a gente não sabia como tinha passado por essa pandemia. E isso, para mim, me realizou como ser humano e brincante, de poder me aproximar mais desses amigos que eu ganhei na pandemia, de poder a gente se unir dentro de um grupo de WhatsApp, hoje com 217 membros, onde a gente consegue, além de trocar ideias e informação, trocar afetos, carinho, né? A gente consegue, quando um brincante lá está passando alguma necessidade de ajuda, todo mundo faz campanha e ajuda esse brincante. Isso aconteceu bem no início da pandemia. Eu me lembro que eu conheci o mestre Zé Doido. Zé Doido era um mestre do teatro de boneco daqui, do Ceará. Eu não conhecia ele antes da pandemia. Eu conheci ele na pandemia. Ele morava no município de Parajuru, que é um local praiano, Beberibe também, eu acho. E ele era um brincante excepcional. Não conheço um brincante que tinha tanta capacidade criativa. Ele tinha uma capacidade criativa imensa. Se eu pegasse teu nome e o meu, ele criava uma loa com o nosso nome, assim, em questão de minutos ele criava uma loa. Para você ter ideia. E quando eu conheci ele em função da TV Mamulengo e do grupo do WhatsApp dos brincantes do teatro de boneco. Um dia que eu ouvi falar dele, alguém me disse que ele precisava de ajuda, porque ele estava passando fome na pandemia. A função dele era brincar o boneco. Era de onde ele tirava o dinheiro dele, a renda dele mensal. Como ele teve que se isolar e não pôde mais brincar, então ele estava sem grana. Uhum. E eu me lembro que a primeira vez que eu consegui o contato dele, que eu falei com ele, a pessoa disse para mim, a esposa dele me atendeu e disse assim, ele saiu, mas volta já. Eu disse, não, estou querendo muito falar com ele. Ela disse, ele foi trocar 1 quilo de farinha por 1 de arroz, para a gente poder comer. E isso me doeu muito. Me dói até hoje comentar isso, dói demais. E então, imediatamente, eu convidei ele para fazer parte do grupo dos brincantes do teatro de boneco. E quando ele entrou lá, eu comecei a solicitar ao pessoal uma campanha de ajuda a ele. E quando ele recebeu essa ajuda, é claro, né, ele ficou muito feliz, a família ficou muito feliz, mas aconteceu uma coisa que para a gente foi imensa. Né, o pouco tempo depois que eu conheci ele, que ele faleceu, que ele participou do grupo dos brincantes, ele todo dia, ele dava bom dia lá no grupo, ele era a alegria do grupo do WhatsApp, ele criou uma novelinha com outros brincantes, ele animava, ele tudo. Infelizmente, ele teve um aneurisma, né? E acabou falecendo, né? Pra gente foi muito triste perder. Para mim foi muito triste, eu chorei muito a morte dele. Mas não conheci pessoalmente, não tive a oportunidade de vê-lo pessoalmente, né? Mas você está entendendo a dimensão que isso... Entendo. Você entende a dimensão que a TV Mamulengo me trouxe, essa dimensão que não é só dar entrevista, não é só... Eu fiz entrevista com Jordi Bertrand lá na França, eu fiz entrevista com o filho do Paulo de Tasso, o grande bonequeiro Paulo de Tasso, lá em Portugal. Eu fiz entrevista, eu não tenho noção. Tu me perguntar quantos, eu não tenho noção. Mas aí, a partir de um momento, eu conheci vários, assim, bonequeiros aqui do Brasil, pessoas assim que eu
que são importantes assim para o ensino, para o estudo, principalmente os que são os pensadores da academia, do boneco. Eu acho que foi assim, para mim, que é uma pergunta que eu ia fazer sobre a questão desses pensadores da academia levando a cultura popular para o ensino acadêmico, para o ensino erudito, e de como é que você consegue assim, perceber esses ciclos, se ele é um ciclo positivo, se é uma coisa negativa, para o apagamento ou a menosprezação da cultura popular. O que é que tu fala um pouco sobre isso? Bem, eu acho que a gente tem que sentar muito para dialogar sobre esses assuntos. Tu faz uma pergunta que para mim é bem difícil de responder, certo? Onde está a sabedoria? Está na universidade ou está na cultura popular do nosso povo? Onde está a sabedoria? Né? Eu sou assim, um fã, admirador da sabedoria do mestre Tony de Pombos. Sou um fã. Eu convido o mestre Tony de Pombos para uma live, eu saio assim, de uma forma modificada, né? Não sou o mesmo quando falo com ele, certo? Mas a academia, ela está aí para estudar também, né? Ela está para criar conceitos, ela está para fazer a gente pensar também, né? Então não tenho como te responder essa pergunta, assim. Eu não saberia te responder. Eu me lembro que a primeira vez que eu conversei com o mestre Tony de Pombos, eu fiz uma pergunta para ele, que era lá no auge da pandemia, a pandemia estourando, e a gente já parado um tempo, eu caí na besteira de perguntar ao mestre Tony, assim, mestre Tony, como é que o senhor vê a retomada para o teatro de bonecos, né, com essa pandemia e tal? E ele me responde, eu vejo a pandemia, o fim da pandemia, como a árvore do mulungu, que está lá no meio do sertão, lá no meio, secando ao sol, castigada pelo sol, suas folhas murcham, suas sementes caem no chão, aí vem a chuva e ela renasce. E é assim que eu vejo o renascimento do teatro de bonecos. Pelo amor de Deus. É uma sabedoria imensa. Eu me lembro que eu fiz uma outra pergunta para ele sobre o teatro de boneco, e ele disse que por muito tempo a relação dele com o boneco foi de construtor e não de brincante. Mas ele disse que era uma relação muito solitária. E ele fala sobre essa relação de uma forma assim, muito poética, né, muito sábia. Isso foi a primeira fala que eu tive com o mestre Tony. Num segundo momento, numa outra fala com ele, numa outra live, ele me perguntou assim, minto, foi live não, foi uma ligação que eu fiz para ele. Ele diz assim, estava uma ligação conjunta com outros mestres, ele perguntou, vocês sabem por que o mamuleiro fica aqui, em cima? Todo mundo fica aqui em cima. Não sei, mestre, diga. Porque o mamulengo é como luz. Ele encandeia daqui de cima da tenda, irradia. Pô, onde é que está a sabedoria? Né? Eu acho que a academia, eu vou dizer isso, eu vou levar pancada, viu? Vou levar uma chibatada. Eu acho a academia muito quadradinha no seu cantinho. Ela é muito quadrada. Sim. Certo? Não estou dizendo que ela não tem a sabedoria. Mas é que ela no cantinho dela é muito quadradinha, certo? Eu sei que ela tenta se expandir, mas eu queria muito fazer um encontro onde eu pudesse botar o mestre Tonho e o professor Nini numa mesa para a gente debater o futuro do teatro de boneco. Você teria aí, né, uma questão, seria uma mesa exemplar para discutir o teatro de boneco. Olha, eu vou dizer que vou dizer uma coisa para ti. O pessoal está comentando aqui. Tá comentando aqui no chat aqui. Tá o Rubinho, Mamulengo Água de Cacimba, que é daí. Tem muita gente aí. Eu vou dar boa noite aqui para todos vocês. Espero que a gente consiga aqui ter um diálogo, que as pessoas fiquem aí, que a gente possa seguir em frente. Vamos lá. Vamos seguir em frente.
Eu fiz essa pergunta porque, retomando lá o início da sua fala sobre a memória, né? E eu conheci, na verdade, o teatro de bonecos também na infância, mas só vim entender depois o que era quando eu entro na academia. E só que eu não enveredo no mundo dos bonecos, mas eu enveredo no mundo da máscara, que também estão ali no mesmo núcleo, mas cada um segue um rumo diferente, assim. Não deixa de ser a brincadeira, mas e eu me questiono muito sobre esse lugar, né, do brincante na academia e essa valorização. Eu estou chamando de valorização porque uma coisa importante, assim, de levar esses brincantes, essa cultura popular, o conhecimento da cultura popular para as caixas quadradas do mundo acadêmico, né? E aí, agora no mestrado, fazendo isso, fico me quebrando, eu quebro minhas próprias pernas e conserto minhas pernas, porque eu vou dialogando com os mestres das máscaras, né? Do Nordeste, eu faço esse apanhado no Nordeste e vou me surpreendendo sempre. Todo dia é uma surpresa nova, assim. E aí a questão sobre a memória da cultura, assim, a memória cultural, de como está nos nossos sangues, nos nossos DNAs, e de como a gente consegue dar um conceito a eles, assim, sem desprezar a memória e desprezar o brinco. Olha, tem um livro do Fernando Augusto Gonçalves, eu tenho ele aqui, eu não vou encontrar agora, nem vou me lembrar o nome do livro. Tem um livro do Fernando Augusto Gonçalves que ele escreveu em 1974, ou foi em 73, certo? E eu estava lendo esse livro e tem uma pergunta que se faz no livro, que é o livro realmente falando de uma pesquisa sobre quantos brincantes existiam em Pernambuco, né? Porque como ele é de Pernambuco, quantos brincantes existiam? A pergunta é, quantos brincantes existem em Pernambuco? Essa cultura vai resistir ou vai acabar? Em 73 se perguntava se a cultura do teatro de Mamulengo iria acabar, né? Estamos em 2022. Não acabou. Por que ela não acabou? A pergunta que pode ser que coubesse no livro dele hoje é por que não acabou, né? E é uma cultura popular, e por ser cultura popular, ela se move, ela não fica parada, né? Muitos dos brincantes daí de Pernambuco passaram pelo Ceará, passaram pelo Maranhão, que foram para outros países, que foram para outras e levaram essa cultura, migraram essa cultura. Brincantes que começaram aqui, que também migraram a cultura do teatro de boneco para outros lugares, né? Nossas referências são esses mestres da cultura, como Zé Lopes, Zé Divina, né? E tantos outros mestres da cultura do boneco, né? Então, quer dizer assim, daqui a mais 100 anos, sei lá, não sei quanto tempo, a pergunta é, esse tipo de cultura vai resistir ou vai morrer? A mesma pergunta que Fernando fazia em 73, né? Eu nasci em 74, 1974. E Fernando Augusto, para mim, Fernando Augusto Gonçalves é uma referência do meu começo de começar a estudar algo sobre o boneco. Porque para a gente aqui no Ceará, e eu acho que para algum local do Brasil, era muito difícil estudar teatro de boneco. Nós não temos uma escola específica para isso. Não tínhamos uma escola específica para isso, né? Então, material era muito difícil de conseguir material de estudo sobre o boneco. Tudo que a gente fazia, a gente ia para um festival, via o que o outro fazia, trocava ideia, trocava conhecimento, voltava e tentava fazer uma releitura ou uma leitura, sei lá, daquilo que a gente tinha visto, né? Hoje se discute muito da inovação do teatro de Mamulengo, né? O que é Mamulengo, o que não é Mamulengo, que brincadeira é essa que tirou as características, trouxe outras características.
evoluir é um passo da humanidade. A humanidade não vai desistir sem evolução. Ela vai evoluir sempre, né? Foi uma discussão da última live da TV, não foi? Porque eu estava assistindo e alguém falou sobre isso. Assim, um mestre estava falando sobre a evolução e sobre a transformação da brincadeira. Exatamente, mestre Tonho e o professor Ninho estavam nessa discussão, né? Eles falando sobre isso. Sim. Falando sobre essa questão da evolução. Bem, mas eu acho que não morre, eu acho que não morre. A gente já vê outras gerações surgindo, o próprio Mamulengo Água de Cacimba aí, que está aí em Pernambuco, que tá o quê? 3 anos de existência, está aí brincando mamulengo, fazendo um trabalho belíssimo, né? Temos outros brincantes que começaram também. Então, aqui no Ceará tem o coletivo Uru, que são um grupo de jovens que estão começando a trabalhar teatro de bonecos. O grupo Formosura aqui de Fortaleza está com a escola de Mamulengo aqui em Fortaleza. Podia ser escola de Cassimiro Coco, mas como eu te disse, escola de Mamulengo, né? Quer dizer assim, a TV Mamulengo veio e está aí para deixar um registro dessa memória todinha na pandemia, depois da pandemia, e material que possa ser estudado por todo mundo daqui a não sei quantos anos. Uhum. A gente já tem um banco de dados dentro da TV Mamulengo que eu não sei nem dizer quantas entrevistas, como eu disse. Agora, teve entrevistas que eu vou ser sincero para você, teve entrevistas que eu travei. Travei. Porque foram emocionantes, para mim foram emocionantes. Mandar um abraço pro Bira aí, que acabou de entrar. Bira, abração. Cheiro, Bira. Mas travou por quê? Eu fiz porque me emocionou. Eu tive que segurar a minha emoção para não chorar, para não me desmanchar em lágrimas, né? Quando a gente está aqui em frente dessa tela, que as pessoas estão vendo a gente fica imaginando. Quantas pessoas estão vendo? Eu não sei, não tenho ideia, né? Quantas pessoas vão... Mas bem, você está numa live e chorar é complicado, né? Mas eu me lembro que eu convidei um brincante, Leonil Lara, lá de eu acho que ele está em Santa Catarina agora. Eu nunca imaginei que eu queria falar sobre a memória cultural dele e comecei a perguntar das referências de memória cultural que ele tinha no começo da história dele. Quando ele começou a contar a história dele, eu travei. E agora, o que é que eu faço? Porque Leonil Lara é um brincante que foi preso na ditadura militar. Teve um irmão assassinado na ditadura militar. Ele foi preso e torturado pelo único fato de fazer teatro de bonecos. Por ser um brincante do teatro de bonecos. E ele narra isso de uma forma... Na entrevista dele, está lá registrado na TV Mamulengo. Quem quiser assistir, vai lá no canal, aproveita e se inscreve. Está lá registrado a fala e a memória que ele me traz é muito forte. Né? Eu jamais imaginei que aquela noite eu iria passar por aquilo. Né? Então isso me deixou assim, meio travado. Assim, e agora, para onde é que eu vou? Né? Teve muitas lives carregadas de sentimentos. Né? Então, quer dizer assim, a gente é humano, a gente tem que segurar, a gente vai e volta, a gente sobe e desce, mas a gente é humano, não tem como você não se emocionar. Sim, concordo aqui com o Rubinho, que assim, chorar é mostrar nossa humanidade. Eu choro na mesma proporção que eu dou risada. As lives, assim, as nossas lives, elas são isso, assim, primeiramente que elas são uma rede de afeto. Então a gente está se afetuando, mesmo à distância, nessas telinhas com as pessoas que estão aparecendo, entrando e saindo. Chorar é humano e sempre vai acontecer isso, assim. Todas as nossas conversas são... Mas veja bem, quando eu digo para vocês, para você e para o Rubinho, respondendo o Rubinho, quando eu digo que eu tenho que segurar meu choro, é porque
quem viveu a situação foi o Leonil. Ele estava muito forte no que ele estava dizendo. Aí você imagina se eu caio em lágrimas, né? O meu medo de que o Leonil sentisse que aquilo estava, sei lá, me entristecendo, sei lá, né? Eu digo assim, cara, Leonil é um herói. Leonil é um exemplo de ser humano, de resistência, resistiu às torturas. Tem uma parte que ele fala o seguinte, eu perguntei para ele, é claro, o que mais doeu nele nesse momento da ditadura, do que eu nem sabia que ele tinha passado por ditadura militar, mas quando ele começou a falar, a live foi fluindo, ele disse assim, a parte que mais me doeu foi quando eles bateram nos meus bonecos. Aí isso me doeu. Então quer dizer assim, quando ele disse que os bonecos ele não pôde trazer de volta, ele narra a forma como ele foi preso, ele narra como ele fugia da captura dele, né, com os militares perseguindo ele para que ele foi preso, parece que em São Paulo, numa rodoviária. Então quer dizer assim, é uma história que nos marca, assim, trouxeram marcas para todos nós. Tanto que, alguns dias depois, né, o professor Nini me liga, me convidando para escrever um artigo para a revista Mamulengo, para falar um pouco sobre a TV Mamulengo e tudo que eu estava criando naquele momento. E eu botei alguns trechos de algumas entrevistas que eu tinha feito. E eu, não, claro, não podia botar de todo mundo, mas coloquei do Leonil, do Mestre Tonho, e de uma outra pessoa que agora não vou lembrar, a cabeça não me permite. Mas eu botei um trecho da fala do Leonil, tá lá nesse artigo, né? Botei, dessa fala que é impressionante, né? Então, deixa eu me lembrar de outra live que me chama, o Mestre Tonho é um, Leonil é outro, e tantos outros brincantes. Sempre nos marcam. Sim, sim. Ah, meu Deus do céu, eu queria ver se eu achava o livro, mas... Vamos lá. Vamos lá. Deixa eu te fazer uma pergunta, assim. Também me afeta nesse lugar, assim. A gente já tem teve acesso ao Mamulengo, à cadeira dos bonecos na infância. E depois TV, internet, as redes sociais. Para você, esses lugares mudam de conceito de estética, ou ele em todo lugar vai ser, você vai entender, acessar essa brincadeira, tem o mesmo sentimento, é igual ir ao teatro presencial e um teatro live. Eu vou responder, que eu respondi uma pergunta muito parecida com que o Alex, daí de Pernambuco, também me fez, porque ele está fazendo um mestrado e Isso, Alex, queria falar um pouco, né? Foi. E esses dias ele me ligou para conversar e eu disse a ele o seguinte, fazer o online, a brincadeira online, foi só o que nos restou, para que a gente não pudesse fechar nossa mala por completo. Então, foi o que restou para a gente, foi a possibilidade de fazer isso através desse equipamento da internet do cyberespaço. Os festivais online, né, foi o que restou para que a gente não pudesse perder os festivais. Então, assim, se você me perguntar como é que vai ser para você, fazer online, continuar fazendo online ou presencial? Eu quero fazer presencial. Né? Eu preciso fazer presencial. Né? Mesmo que transmitam a minha apresentação no cyberespaço, mas que tenha plateia. Não que eu fique dentro de uma sala imaginando quem está do outro lado. Porque a brincadeira do boneco, ela precisa muito da plateia, ela precisa muito do público, né?
ela é muito interativa. O boneco, o brinquedo boneco, o mamulengo, ele é muito solto. Às vezes, é como eu te disse, eu saio de uma apresentação, de onde é que o Cabo 70 tirou aquilo? Uhum. Nunca imaginei que ele fosse falar aquilo. Né? Bem, as apresentações online de teatro, de música, de dança, para mim, foi o que restou para os artistas, para que eles não ficassem sucumbidos na tristeza e no isolamento. Né? E para a gente, nós brasileiros, né, diferente do resto do mundo, ainda nós temos o pandemônio, que é esse cara que está aí no poder do Brasil, governando o Brasil, criando uma não política cultural para nós artistas e massacrando e destruindo a arte do Brasil. Né? Todos esses secretários de cultura que ele chegou a colocar aí, que está aí, são pessoas que odeiam a arte, detestam a arte, detestam a cultura. Então, ou a gente resiste a tudo isso, certo? Não tem outro caminho. É a resistência. Né? Nós precisamos resistir. E eu tenho fé em Deus que esse ano a gente consiga dar-lhe um pé na bunda bem grande para que ele nunca mais volte, certo? A ser nem presidente de escolinha do jardim. Porque eu acho que ele não tem essa capacidade de ser presidente de nada. Eu acho, talvez, ele até tenha capacidade de alguma coisa que eu não sei o que é. Menos presidente da República. Presidente de nada. E olha que eu estou sendo bonzinho. Mas por que eu estou falando isso? Porque nós vivemos um isolamento social em que tivemos que lutar para sobreviver, né? Tanto para se alimentar, quanto para continuar sendo artista, de forma online. Eu consegui, você conseguiu. Mas aí eu pergunto, eu tenho um mestre aqui, que é o Vanderlei das Laranjeiras. Vanderlei é um mestre do teatro de boneco, mas não conhece tecnologia, ele não sabe mexer com a tecnologia. Tu imagina a dor que ele sentiu, porque nós conseguimos, ele não conseguiu. Ou conseguiu muito pouco, por ajuda dos outros. Quer dizer assim, para ele, foi morrer como artista. Então o que nos sobrou foi um cyberespaço. Para que a gente pudesse dizer assim, nós estamos vivos como artistas, nós conseguimos fazer nossa arte. Mas bom não é não. Não é bom. Cara, eu não consegui ouvir a plateia rir do que o boneco diz, eu não consegui que a plateia mexa com, diga alguma coisa. Eu fui fazer uma apresentação num local e o cara brincou com o boneco imediatamente responde. Isso não tem. Não tem assim. Quer dizer assim, é um negócio difícil. Isso sim dói. Isso dói demais. Isso dói muito você. Até hoje eu estou aqui tentando. Acabei de fazer inscrição para um festival de teatro de bonecos, que é o Animaneco, né, que se encerrou ontem as inscrições. Mas na live de quarta-feira, o Cássio, que é o organizador lá, disse que já tinha 70 inscritos para o festival. 70 grupos inscritos para o festival. E ainda não tinha encerrado as inscrições. Então, quer dizer assim, ele só vai poder levar 11 grupos? Eu não me lembro quantos grupos ele vai poder. Ele vai levar um número, assim, reduzido, né? 11, 12. É um número que ele não vai conseguir levar os 70. Né? Mas está todo mundo querendo apresentar, está todo mundo querendo mostrar seu trabalho, está todo mundo querendo fazer trabalho, está todo mundo querendo viver da arte. A pessoa quando pergunta para mim, o que é que você trabalha? Quando eu digo, eu faço teatro de boneco, tu trabalha de quê? Isso é para qualquer área artística. E aí, você trabalha de quê? Qual é o seu ganha-pão? Aí, teatro, boneco, dança. Né? As pessoas ainda não acessam que é um trabalho, né? Em relação a esse cyberespaço, essa cybermídia, você tem um trabalho com o Bonecolândia, que é outra via de acesso, né? Assim, que é a TV,
que é um lugar de grande massa. A internet também é um espaço de grande massa. Eu queria que falasse um pouquinho sobre. Pronto. Projeto Bonecolândia. Na verdade, foi a pandemia quem fez o Bonecolândia nascer. Certo? Existe uma organização não governamental aqui chamada ITEVA. Certo? E essa organização governamental um dia me contratou para apresentar um teatro de bonecos com temas educativos. Então eu saía da minha casa, ia para a escola, montava a tenda e apresentava os temas educativos que ela tinha me repassado com os bonecos de mamãe. Então, durante 4 anos aconteceu assim. Durante 4 anos eu me apresentei assim para esse projeto que eles tinham, que era o projeto CDF, Cientista do Futuro. Um projeto criado por eles, que hoje é Cidadão do Futuro. E eu ia para as escolas, apresentava e tal, e fazia esse projeto para essa empresa, para essa organização não governamental, com bonecos. Quando veio a pandemia, também paramos de fazer essas apresentações nas escolas com bonecos. Então o ITEVA ficou, e agora? O que é que a gente vai fazer com o projeto CDF? Porque ele é presencial, não pode juntar as crianças, não pode apresentar o teatro de boneco, não pode fazer aglomeração. Então eles pensaram, aí criaram aqueles tipo áudio, historinhas em áudio. Audiovisual, audiobook, história audiobook. Aí me convidaram para fazer as vozes dos personagens das revistas que eles criaram. Eles criam uma revista educativa e tem umas histórias infantis. Tem personagens criança, lobo, não sei o que, esse do conto imaginário. E me chamaram para fazer as vozes. E eu fui lá e fiz as vozes, só a gravação de áudio. Foi um sucesso, foi massa. E a pandemia não ia embora. E veio outro ano. E agora, a gente fala o quê? Aí começaram a estudar o Castelo Rá-Tim-Bum, começaram a ver o Cocoricó, começaram a ver essas referências que a gente tem de TV Colosso, essas referências que a gente tem de teatro de bonecos da TV. Então, vamos criar um programa e vamos criar um programa infantil, e eles criaram a primeira temporada do Bonecolândia. Então, que foi criado os bonecos e foi feito 9 capítulos da primeira temporada do Bonecolândia, que foi lançada aí no canal do YouTube do ITEVA. Então vocês podem ir lá no ITEVA, no canal do YouTube lá no ITEVA, e assistir os 8 episódios. E foi feito assim, num curto espaço de tempo, um tempo curtíssimo, mas foi feito 9 episódios e com uma qualidade excelente, a qualidade ficou excelente, não deve a nenhum outro programa de TV, né? Então eu assumi a parte da responsabilidade da vida aos bonecos, tanto nas vozes quanto na manipulação, mas não fiz isso só. Eu chamei o Kevin e a Jaene, que é do Coletivo Uru, para fazer a manipulação dos bonecos, e indiquei a Kelly Gnotti para fazer as vozes femininas dos bonecos do Bonecolândia. Aquela que faz o Elmo da Vila Sésamo, né? Ela que dá vida ao boneco Elmo. E então ficou isso. Todas as vozes masculinas dos personagens do Bonecolândia são meu, e todas as vozes femininas é da Kelly, que ainda tem uma participação da Jaene em algumas vozes também. E a vida dos bonecos, quem começou a dar vida aos bonecos foi eu, a Jaene e o Kevin, e o Bonecolândia está aí, né? A repercussão que trouxe foi muito boa do Bonecolândia. A gente está aí já se planejando para que esse ano a gente tenha a segunda temporada do Bonecolândia. Espero que aconteça. E vai acontecer. Eu vi alguns episódios assim com meu sobrinho. Ele é super animado, né? Que ele gosta, assim. Eu fiz uns bonecos de papel machê, umas articulações, né? E aí fica eu e ele aqui há horas e horas construindo histórias, assim.
E é muito divertido. E ele gosta, assim, o interessante é que ele gosta de ver. E ele, assim, vamos, Titi, os bonecos. Aí eu boto, assim, eu já botei Bonecolândia, já botei Cocoricó, já botei o Monstro que Te Mordeu. As minhas referências, né? Que eu sou uma pessoa muito referencial, gosto muito desses de programa infantil, né? Eu gosto, assim, eu tô botando entre aspas infantil porque tenho 30 anos e ainda sou um consumidor desses trabalhos. E sempre fascinado, assim, muito fascinado por esse lugar assim, de imaginação que o boneco me traz. Boneco, até de animação, assim, Na em verdade, geral. o boneco, ele se expandiu de tal forma que ele invadiu a TV. Sim, Se a gente perceber, o boneco ele saiu desse universo que nós estamos, né? E ele invade a TV. Ele invadiu e ele cria grandes sucessos, né? Porque nós tivemos o Louro José, um programa de sim, TV da Globo que tem uma audiência enorme, que é a Ana Maria Braga, né? sim. Nós temos o Xaropinho lá Programa do Ratinho. no outro, no Ratinho. Nós tivemos tantos bonecos que invadiram a TV. Aí vem a TV Colosso, que foi um negócio estrondoso, que é referência até hoje, né? A Vila Sésamo, né? O Topodígio, que foi importado, né? O Topodígio. Temos várias referências de teatro. Cocoricó nem se fala, né? Eu Cocoricó cresci com é, Cocoricó. o Castelo Rá-Tim-Bum, quer dizer assim, o Castelo boneco invadiu. Rá-Tim-Bum. Tinha o Catalendas, que eu acho. Catalendas. que Catalendas, impressionante Eu também Catalendas. eu era um consumidor do. Eu não lembro do grupo, mas sei que era o nome do grupo, que passava na TV Escola. Era um grupo de bonecos que contava a história do Brasil. Acho que é Brasil 1500, assim, que falava muito sobre isso. Ah, eu sei, é o pessoal do Molenga, não? Não Eu acho que lembro, eu vi. e contava a história assim do Brasil, Brasil colônia. Era, Ele trazia muita essa história era, do Brasil, assim. Mão Molenga, eu acho que é Mão Molenga. Se não é daí, Pernambuco, né? Não tenho essa certeza, assim. Acho Uma que coisa é. que eu assisti, Eu assim. sei. Eu Era também. um pouco assustador, né? Por ser uma coisa mais escura, não era uma coisa mais clean, mas era uma coisa que eu adorava assistir. É. Bem, para mim, o Rubinho está dizendo que o boneco sempre agrada crianças de 0 a 180 anos. São as crianças que moram no nosso peito. É Verdade. isso. Bem, eu acho que o boneco ele tem uma magia muito grande. Olha, eu tenho um espetáculo que é As Estripulias de Benedito contra a Cobra Canina. É um espetáculo baseado no que de referência que eu tenho dos mestres, de leituras de cordel. É um espetáculo. E a cobra desse espetáculo, que é uma cobra, ela engole a maioria dos personagens. E tem uma sobrinha que é bem pequenininha, uns 5 anos, então, e ela assiste assim, olhando para a tenda, para a minha esposa chega para ela e diz assim, ô Larinha, e aí? A cobra comeu todo mundo. Comeu a mulher, comeu o homem, comeu todo mundo. E Larinha, tu não tem medo, não? Não. Mas vibrada, né? Quer dizer assim, uma vez eu fui contratado para fazer um espetáculo de bonecos e ninguém me disse quem era o público. Ninguém me informou que era o público. Só disse que eu tinha estado em tal local, com a tenda e com os bonecos. Quando eu cheguei lá, era um asilo para idosos. E eu fui com um espetáculo infantil. E eu digo, e agora? O que é que eu faço, né? E agora? O que é que eu faço? Eu disse que eu vou fazer um espetáculo que eu vim fazer. E foi um sucesso. Os idosos se divertiram. Não tem aquela cena que o boneco aparece, aí a bruxa aparece, aí as crianças gritam, né? Olha a bruxa! Sim. Aí a bruxa some, a criança fica, onde é que ela tá? Onde é que ela tá? Né? Os idosos gritavam do mesmo jeito. A gente teve essas experiências também, eu acho incríveis, assim. E enche a gente de tanta energia que a gente não
ficar assim, deixar ficar horas nesse jogo, né? Exatamente. Você fica tão Não. cheio, né? Dessa energia que você fica aí jogando até o público cansar, assim. Bem, então o boneco hoje, para mim, ele. Quando alguém me disse que assim, alguém me pergunta como tu dá vidas a esses bonecos, eu digo, são eles que me dão vida. Eu não dou vida a eles, eles me dão vida. Eu só consigo respirar, só consigo fazer as coisas que eu faço porque eles me dão vida. Se não fosse eles, eu não era. Não, sem a nossa arte, nós não somos completos. A arte, ela veio realmente. Ela tem um papel muito importante na humanidade. Né? Às vezes, da arte é cobrado muita coisa dela. Se cobra mais do que ela se propõe a fazer. Né? Eu digo isso porque, às vezes, quando a gente vai trabalhar em alguma organização não governamental, em alguma escola, o professor, o educador, diz o seguinte: vamos dar aula de teatro para os meninos, para salvar os meninos da rua. Vamos dar aula para salvar os meninos do tráfico. É uma missão muito, muito responsável. Né? Você tem muita responsabilidade com essa missão. Né? É um peso muito grande para a arte. Ela não foi criada para isso, mas ela assume isso, né? De ser o lúdico, de ser o que vai ter, de ser aquilo que pode trazer o menino uma outra realidade, né? Aqui no Ceará, nós tivemos um documento feito pela política da infância chamada Cada Vida Importa. Que documento foi esse? Isso é um documento que fazia um apanhado dos adolescentes que mataram e morreram. Mas não era só números, eles não queriam saber quantos meninos matavam ou quantos meninos morriam, quantos adolescentes. Mas eles queriam saber a vida desse menino profundamente. Quem era a família dele, como estava a família dele, por que aquele menino chegou até o tráfico, por que aquele adolescente foi até o tráfico. Certo? E tem um dado nesse documento aqui do Ceará que para mim é importantíssimo. Que diz o seguinte: 100% dos meninos adolescentes que morreram no estado do Ceará nunca acessaram a cultura na vida deles. Olha a diferença que isso fez na vida deles. Para mim é impressionante. Esses meninos nunca acessaram a cultura. Está lá no documento. Quer dizer assim, então a arte ela tem um peso enorme. A arte tem um peso enorme. Né? Que às vezes nem cabe para ela, mas ela tem. Né? Então, assim, o boneco, toda vida que eu armo a tenda, que eu vou fazer o boneco, eu tenho que me sentir muito bem, eu tenho que me divertir, eu tenho que sair lá morrendo de achar graça com o que os bonecos fizeram, né? Porque eu tenho que me divertir também para poder fazer isso acontecer. E pode ser que alguém que esteja assistindo pela primeira vez o teatro de boneco possa dizer assim: eu quero fazer isso também. Fazer arte. Sim, e eu acho o que eu acho bonito assim da arte ou do acesso à arte assim na escola, inicialmente na escola, de que ela primeiramente ela é vista como quase nada, assim, ela é sempre jogada de escanteio, mas quando ela tem um papel assim, ela transforma, né, a escola, ela começa a agregar, ela começa, não, ela agrega e ela interdisciplinariza as outras disciplinas e alunos, e aí ele vai vivenciando, assim, por isso que eu acho importante. Eu hoje, como professor de artes, professor de teatro de uma escola pública no interior, numa cidade ruralista, que as crianças e adolescentes não têm acesso à cultura e muito menos ao acesso à internet, poucos têm acesso à internet, e como o meu papel enquanto professor, enquanto artista, está sendo transformador nesse momento para eles e numa pandemia. A gente está vivenciando esse pandemia e o pandemônio.
É verdade, é verdade. Nós temos uma responsabilidade muito grande, né? Temos um peso muito grande. E eu sempre digo que a arte ela é muito consumida pela população. A população gosta de arte. Ela quer ver teatro, ela quer ver música, a população, se você fizer um festival na tua cidade de bonecos, lota. Se tu fizer um festival de música, lota. Lota, as pessoas querem consumir isso. A dificuldade maior que nós temos é quem paga por isso. Quem vai bancar isso. Né? Não existe política pública para isso. Né? Como isso pode acontecer? A gente tem que gerar isso acontecer. A gente tem que fazer com que isso aconteça. Né? Nós somos artistas, nós vivemos da nossa arte, nós lutamos por ela e vamos continuar lutando por ela. Né? Enquanto pudermos respirar, nós vamos lutar pela arte. Sim, e muito. Vamos encher esses pulmões e sair gritando, se for preciso. Já são 8h56, assim, para não tomar tanto tempo e não ficarmos mais cansados do que a gente está nesse momento. Você chegou do trabalho e já entrou na live. Eu queria a gente encerrar fazer outra pergunta difícil. Boa noite, Coletivo Volante, um grupo maravilhoso de teatro de Alagoas. Eu vou fazer uma pergunta difícil, duas, na verdade, perguntas difíceis. Quais são as suas referências, assim, enquanto cultura popular e pensadores? O que é que me inspira enquanto brincante? Pronto, vamos lá. É a primeira pergunta. Olha, como eu disse no início, eu sou apaixonado pela cultura popular de forma geral. Então, assim, quando eu ouvi pela primeira vez Ave Maria, vai me fugir o nome agora. Quando eu ouvi pela primeira vez Mestre Salustiano tocando Rabeca, eu acho que eu transcendi, assim, cara, que é isso? Que é isso? Mestre Salustiano, a primeira vez que eu ouvi uma Rabeca tocar foi por um CD do mestre, eu fiquei alucinado, que instrumento é esse? Minha referência da música, da cultura popular, Mestre Salu, né? Minha referência do teatro de bonecos, assim, né? Eu tenho várias, né? Desde dos mestres da cultura do boneco, né? Mestre Zé Lopes, Mestre Zé Divina, Mestre Augusto Bonequeiro, tem tantos, né? Pessoal do Circo Tupiniquim, o Cristiano Castro, que desde o início a gente criou junto a ideia de um dia sonhar com bonecos, né? A outra pergunta era... Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta é... Verdade, as pessoas entrando e falando que você é um talentosíssimo. A segunda pergunta difícil é: o que você espera pro futuro da brincadeira? Eita, o que eu espero pro futuro da brincadeira? Bem, sabe que nós temos uma associação de teatro de boneco, que é a ABTB, Associação Brasileira de Teatro de Boneco, que vai completar esse ano 49 anos e ano que vem 50 anos. Né? Que é uma associação que para mim desde quando eu comecei a fazer teatro de boneco, que eu sempre ouvi falar da ABTB. Né? Por que eu estou falando da ABTB? Eu não queria passar por essa live sem não falar dela. Por isso está falando do futuro. Né? Nós vamos passar agora a ter um processo de escolha para a nova diretoria da ABTB. E eu formei uma chapa para essa associação. Eu quero estar presidente dessa associação. E me perguntaram por que é que eu gostaria... Por isso que eu vou relacionar o futuro aí, que tu perguntar. Por que tu quer ser presidente da ABTB? É status. Sou presidente da ABTB. Né? Eu digo assim, eu quero ser presidente da ABTB porque eu sei que não serei presidente da ABTB eternamente. Um dia eu vou deixar essa presidência. Mas eu quero que
quando eu saia da presidência da BTB, ela seja melhor no sentido de fortalecida de quando eu entrei, de quando eu quero que ela seja maravilhosa depois que eu sair, porque eu vou voltar a ser brincante, eu preciso da BTB como brincante. O futuro do Teatro Boneco é a mesma coisa, né? Eu não sei do futuro do Teatro Boneco, mas eu quero que ele seja maravilhoso, porque eu sei que depois, como brincante, vamos ter várias plateias para isso. Nós, artistas, somos muito vaidosos. Isso é da natureza do artista. Uhum. Mas ao mesmo ponto que somos vaidosos, nós somos invejosos. Nós invejamos o outro. Né? É da natureza humana. Verdade. Né? Por que eu estou te dizendo tudo isso? Tem uma coisa que me aconteceu com a TV Mamulém. Certo? No estado onde eu moro, ela não teve tanto impacto como no outro estado, em outros estados. Né? Na cidade onde eu moro, ela não teve tanto impacto como em outras cidades. Muitos dos meus amigos brincantes do teatro, e eu vou dizer isso com toda... Isso eu nunca disse para ninguém. Vou dizer para você com toda sinceridade. Das pessoas que me rodeavam, dizendo: muito bom a ideia que tu teve, cara, maravilhosa. Cara, excelente a ideia, excelente. É igual o personagem do Coxinha, da TV, né? Vai-te embora, carniça, né? Então, assim, eu fui muito criticada, muito besterol que ele faz, muito besteira, tu sabe, de TV Mamulene. Mas, ao mesmo tempo, né, não tiveram, assim, a TV Mamulene serviu para eles como inspiração, porque depois eles começaram a fazer entrevistas também, no mesmo formato, Uhum. né? E eu acho que o espaço é para todos. Eu acho que não é só para mim, não é só para você, não é só para nós. O espaço é para todo mundo. Né? O que nos diferencia um do outro é a nossa outra capacidade humana. A nossa outra capacidade humana. De construir algo que não seja para que seja para mim, André. Eu acho que quando eu criei a TV Mamulene, eu não criei ela para que eu fosse visto ou reconhecido. Eu criei ela para conhecer bonequeiros. Para conhecer, para divulgar, e ela fez o trabalho dela. Eu acho que ela fez o trabalho dela. Né? Faz, né? Então, Ela está eu acho fazendo o trabalho dela. O Edmário, vou mandar um abraço aqui para ele aqui, que está dizendo que está sentindo saudade, que está dizendo tudo influencia desde, inclusive, o momento junino, cearense, que eu ajudei ele em alguns momentos lá da festa junina. Esse cara é fantástico. Tá? Cara, é um grande amigo, que a gente faz muito tempo que não se vê. Então, até isso aqui a internet possibilita a gente. Está aqui e aparece alguém que faz tempo que a gente não vê, aí a gente fica trocando ideias. Mas voltando ao futuro do Thiago Mário. Agora que eu tô vindo, subindo aqui a barra de rolagem. Verdade. Mas voltando ao futuro do boneco, ele vai ser maravilhoso. O futuro do boneco é como o mestre Tony diz, é renascer na flor do mulungu, né? É que aquela árvore vai renascer. Quando vem a chuva, ela vai brotar e renascer e vai dar frutos. Eu imagino que a gente ainda vai ter aí pela frente aí muitos festivais de teatro de bonecos, muitos encontros. Eu mesmo estou aqui planejando para o ano que vem fazer o primeiro simpósio de fortalecimento do teatro de boneco no Brasil, para discutir o futuro do teatro de bonecos, trazendo mestres e mestras e brincantes do teatro de boneco para discutir isso. Nós temos aí a Denise de Santos, da Bahia, criadora do Teatro de Lambi Lambi, da Casa de Espetáculo Lambi Lambi, que completa 33 anos de existência, o Lambi Lambi, que já está no mundo inteiro. Você criar um formato de teatro de bonecos e ele viajar o mundo, né? É impressionante. Nós temos aí o Cristiano com as criações que ele faz dos brincoletes, espetáculos que são a partir de estudo. O Cristiano, ele conseguiu, eu sempre falo dele, porque ele conseguiu fazer uma coisa muito interessante. Ele conseguiu fazer com que a gente começasse a pensar no outro formato de brincadeira com boneco aqui no Ceará. Uhum. Todo mundo trabalhando muito o boneco tradicional, popular, ele vai para uma outra linha.
de teatro de bonecos, né? Então isso se sobressai com isso, né? Ele tá com um espetáculo agora, novo, ai meu Deus do céu, teve um que era o João, muito bom também, e Alastar, que é o espetáculo novo dele, que é belíssimo, 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 belíssimo. Olha, o Cristiano, com o trabalho que ele desenvolve, ainda vai mostrar para nós, para o mundo todo, o teatro de boneco que se produz no Ceará, que não é só o Mamulengo, que não é só o Cassimiro Coco, né? Eu sou apaixonado por boneco de fio, nunca trabalhei com fio, mas quem sabe, eu tenho um projeto, quem sabe. Então o futuro do boneco, quem vai dizer pra gente é o boneco. Uma vez eu perguntei pro mestre Pepe de Agamenon, que é um mestre da máscara lá da cidade de Triunfo, qual era o que ele esperava pro futuro, né, assim, da brincadeira da máscara, que cabe na brincadeira do boneco. Ele disse assim, que ele só quer brincar. Futuro, a Deus pertence, e ele quer brincar, a brincadeira dele. E que cabe aos bonecos, assim, que a gente quer também brincar boneco daqui a uma semana, um mês, um ano, e que a brincadeira volte. Você disse aí, ainda há pouco você disse, nós estamos quase 9 horas da noite, você está cansado. Cara, eu estou cansado do que eu estava fazendo, mas não me canso de falar daquilo que eu gosto, né? Então, para mim, isso que voou, né? Quer dizer assim, você falar, eu sinto muita tristeza do meu país não valorizar a arte e a cultura como deve ser valorizada. Eu não consigo viver unicamente do meu teatro de bonecos, porque não existe essa valorização, a falta da política pública para isso, né? Então, é triste. Eu sempre digo, a minha esposa e outras pessoas falam, pai, você é um grande artista, mas vive num país que não valoriza os grandes artistas, né? Que não valoriza seus mestres, seus brincantes. Então, a gente tem que arrumar um outro emprego, de uma outra coisa para poder sobreviver, para poder a gente fazer aquilo que a gente gosta, que a gente ama, né? Eu nasci para fazer isso, que é o teatro de boneco, e é isso que eu vou fazer pro resto da minha vida. E que Deus, que o universo te dê 1000 anos. Você brincar bem muito com os bonecos. Eu não sei se 1000 anos, porque é muito duro viver aqui na humanidade. Eu não sei como é que é no plano espiritual, não, mas aqui na humanidade o negócio é muito pesado, cara. É muito pesado, é muito, né? Não quer dizer que eu queira morrer, não, mas, assim, viver dói. Tem horas que dói viver. É um negócio bem doido, né, cara? Porque hoje a gente falou de tantas coisas, eu trouxe tantas minhas lembranças aqui, de coisas boas e de coisas que não foram tão boas para mim, mas me dói quando eu vejo um outro semelhante a mim falar mal de mim. Me dói quando eu vejo um outro semelhante a mim não tá junto comigo na busca de um mundo melhor, de uma situação melhor. Isso me dói muito, por isso que eu digo que é difícil viver nessa humanidade. Mas eu não sou Cristo nem sou demônio, né? Não sou nenhum nem outro. Eu sou falho. Você está ouvindo uma parte da história, né, de mim, contada por mim. Talvez outra pessoa que chega aqui e diz, que cara babaca, bicho, que entrevistou, que cara idiota, né? Eu conheço ele, é imbecil. Mas é isso. Outro dia eu estava numa discussão num trabalho e eu tinha acabado de chegar nesse trabalho, né? Fazia uma semana que eu tinha, menos de uma semana que eu tinha chegado nesse trabalho, e houve uma reunião com a coordenação do trabalho e tal, e alguém falou assim, nós somos amigos. Eu digo, não somos não. Amizade é algo que se constrói, é uma mão de via dupla. Eu cheguei agora, eu não posso dizer que todo mundo aqui é meu amigo, ou que eu sou amigo de todo mundo, mas isso pode ser construído. Isso pode ser construído.
Então depende de mim construir isso. Depende de você também construir junto, né? Então é bem mais complexo, né, as coisas. Então é como eu disse, eu nasci para fazer isso, é isso que eu vou fazer pro resto da vida. Eu vou continuar fazendo meu teatro de bonecos. Se ele é bom, se ele é ruim, se ele é não sei o quê, não cabe a mim. Não cabe a mim dizer que eu sou magnífico e nem que eu sou péssimo. Não cabe a mim. Cabe a mim me divertir com o que eu faço, amar fazer aquilo que eu faço com amor, né? O teatro de bonecos é minha vida, é parte de mim, é parte da minha essência como humano, né? Então é isso, eu quero fazer isso, eu vou fazer isso. Uma vez eu ouvi, não lembro mais quem foi, mas foi uma pessoa importante assim, dizer de que as pessoas acharem se é bom, se é ruim, não cabe a elas, assim, nem cabe a você que está fazendo. Porque ele tem um significado para você e vai ter outro significado para outra pessoa, seja ele aversa ou não. Mas que o que importa é que esteja sendo realizado. Né? Que bom que você está realizando o teatro de bonecos, o teatro de animação. Que bom que eu estou fazendo os meus trabalhos com teatro, com dança, enfim, com a educação. Mas que ele tem um significado, sim, que é ser feito. E que as pessoas, se quiserem encaixotar elas em algum lugar, elas encaixotem. É verdade, verdade. É verdade. Ai, a gente tem que seguir em frente. Eu acho que a humanidade não pode parar, né? Verdade. Nós não somos eternos. Nós não somos eternos. Nós vamos passar, né? Então, que a gente passe e deixe um pouco daquilo da gente para outras gerações. É isso que eu penso. Então a gente não fez história, por isso que a história existe, porque alguém parou e contou. Que nossas histórias sejam contadas futuramente. Que essa é uma intenção. É verdade. E aqueles dois doidos que fizeram uma live contando sobre bonecos, história de vida. Então, a gente está fazendo história, você está fazendo história com seus trabalhos. Isso é importante. E por isso, assim, é o motivo de você estar aqui hoje na live. Da gente estar trocando nossas ideias, assim. Porque o Chá Café Vida Alheia, ele foi feito para isso, sim. Pra a gente ouvir e ser compartilhar as histórias dessas pessoas. Principalmente os artistas desse grande Brasil continental. E já vou, Que ótimo. e já vou finalizando assim, agradecendo por sua presença. Olha, quem acabou de entrar, Alex. Boa noite, Alex Apolon. Alex. Cheiro de saudade de tu, né? Boa noite, Alex. Eu quero agradecer, né, sua presença aqui no Chá Café Vida Alheia, por sua história, e que ela é belíssima e que ela já deu muito tempo aí que você atinja muito mais bonequeiros, esse catálogo aí seja gigantesco, né? E que sua história de vida seja também transmitida para os 4 cantos do mundo. Agradecer aos presentes que permaneceram, aos que entraram e saíram na nossa live. Quem não segue, segue Chá Café Vida Alheia. Segue o André Esquitela, segue o TV Momonga, segue aí, vai seguindo todo mundo aí. Se sigam, vamos construir essa rede de afeto, que essa é a intenção de construir novas redes de afeto e que sejamos mais afetuosos. Bem, então antes de me despedir, antes de te agradecer também, eu queria só divulgar aqui no dia 12 de fevereiro, que é um sábado ou é um domingo agora. Segundo Deixa eu ver aqui. Pronto, dia 12 de fevereiro, eu vou fazer uma live especial em comemoração dos 5 anos da partida do mestre Paulo de Tarso, brincante do Teatro de Boneco. Vou estar conversando com o filho dele, o Simão Bolívar, que está lá em Portugal, e com a mulher do Paulo de Tarso e com o Chico Simões. A gente vai falar um pouco da memória do Paulo de Tarso. Quem quiser ver um pouco quem foi Paulo de Tarso, quem não sabe quem foi Paulo de Tarso, ele foi um brincante do Teatro de Boneco. Primeiro,
Mas quem tiver noção do que foi esse cidadão, e eu não tive noção ao vivo e a cores, eu nunca cheguei a vê-lo, certo? Paulo de Tarso entrou na minha vida no dia do enterro dele. No dia do enterro dele eu conheci Paulo de Tarso. Por quê? Porque ele tinha um brincante lá de Brasília, Walter Cedro, que tinha ido para o enterro do Paulo, certo? E eu estava olhando o celular e vi a transmissão do enterro do Paulo. Eu nunca tinha assistido um enterro tão festivo. Para você ter ideia, o velório entra num cortejo dentro do cemitério com música, com bebida, com dança, com teatro de bonecos, com poemas. Era uma festa. Você não via ninguém chorando. Você via as pessoas fazendo festa. Assim foi o enterro dele. E se você quiser assistir, bota lá no canal da TV Mamulento. Enterro de Paulo de Tarso que você vai ver. Então agora faz 5 anos da partida dele. E a gente vai fazer uma live dia 12 sobre a memória de Paulo de Tarso. Na próxima quarta-feira, a gente tem uma live para falar sobre, no Instagram da Silvia Tecelões, uma live para falar sobre os espaços do teatro de bonecos, espaços que abriram, espaços que fecharam, espaços que resistem a esse tempo, né? Eu te agradeço pela oportunidade de poder falar um pouco sobre mim, sobre o meu trabalho, sobre a minha história. Eu acho que eu não falei metade daquilo que eu poderia ter falado, assim, eu acho que tem muita coisa, eu acho que é muito ruim quando a gente vai falar da gente, que a gente acaba esquecendo algumas coisas, né? E que uma live então, não cabe toda a nossa história, né? Não cabe, né? Assim, se quiser, eu tenho referência dos meus avós. Eu não contei da referência dos meus avós. Meus avós foram meus primeiros contadores de história, né? Eu teria muita coisa para falar, né? Mas que em outra oportunidade eu volto e falo mais sobre isso. Mas que a gente possa aí continuar mais e mais fazendo nossas lives, divulgando o trabalho um dos outros e um ato de afeto e carinho para com outros. Você me convidar aqui, para mim, foi um ato de carinho e de afeto. Né? Pô, o cara me convidou, me chamou. Então, vou lá. Todo o prazer do mundo. Tô cansado, é só as pernas, tá cansado. A cabeça não tá cansada, não. Então, dá para fazer sim. Vamos lá, vamos junto. Obrigado, gratidão, imensa gratidão. Que a gente possa se encontrar pessoalmente em algum momento, quando essa pandemia realmente for embora por total. E que ela seja também quando o pandemônio for embora, porque aí vai ser melhor ainda, que a gente vai poder comemorar. Com certeza. E agradecer mais uma vez a tua presença aqui. E que vida longa aos projetos, especialmente vida longa aos bonecos, já que ele tem uma história aí milenar. Então, mais vida longa ao Teatro de Bonecos, vida longa ao André Esquitela e vida longa à TV Mamulenga, a Bonecolândia, e vida longa aos mestres que estão aí produzindo seus trabalhos aí no escondido, né? Porque no momento não podemos produzir para o grande público. E um cheiro, desejar uma boa noite a todos e a todas e a todos, e até a próxima. Sábado que vem tem mais. Assista as 2 lives. Um abraço, Vai ter que horas a live? Um abraço. Sábado. Pois é, eu ainda não decidi. Diz logo o teu horário, porque aí eu não marco o mesmo horário. Às 18 e termina às 19. Pronto. Então acho que vou marcar para depois da tua live, porque aí eu assisto a tua live e marco para depois da tua. Massa, agradeço. E a gente fica direto aí assistindo um ao outro. Beleza. Um abração aí, tudo de bom. Boa noite, até mais. Até mais, boa noite, pessoal. Boa noite, gente.